vamos falar sobre classificação das palavras. O que é isso? São quais nomes as palavras levam de acordo com o número de sílabas que ela tem. Lá no vídeo, a professora pede para estar fazendo a atividade na página 45 e na 46. Porém, a única atividade que nós vamos fazer é essa aqui da página 45, ó, que foi a que nós não tínhamos feito, porque a professora não tinha explicado ainda. Então, o restante nós já fizemos, a página 46 também. Como esse slide foi feito antes da professora gravar as outras aulas, ficou escritinho 45 e 46. Mas a que vocês vão fazer é somente essa atividade número 1 da página 45, tá bom? Mas qualquer dúvida pode vir falar comigo que a professora ajuda. Beijo, fiquem com Deus. Bom, então vamos lá. Hoje é dia 24 de fevereiro de 2021. Vocês vão fazer a mesma situação. Vão colocar o nome da escola no caderno. Vão colocar a nossa data. O dia é 24. O mês é fevereiro e o ano é 2021. Professora e o ano, como vocês sempre fazem. Hoje nós vamos falar um pouquinho sobre classificação das palavras. O que é isso? Quando a gente vai falar as palavrinhas, lembra que a professora pediu, sempre pede para separar as sílabas, né? Lembrando que sílabas é toda vez que eu consigo formar um som juntando uma consoante com uma vogal. Então, toda vez que eu juntei uma consoante com uma vogal e saiu um som, me deu um fonema, quer dizer que eu tenho uma sílaba. E sempre que a gente vai separar a sílaba de uma palavra, lá na frente a gente coloca o tanto de sílaba que essa palavra tem. Por exemplo, se eu vou separar a palavra janela, lembra que eu ensinei que toda vez que vocês abrem a boca, que toda vez que eu abro a boca que sai um som, quer dizer que eu tô falando uma sílaba. E aí eu posso começar a contar. Por exemplo, janela. Já, né, lá. Separando as sílabas da palavra janela, eu descobri que ela tem 3 sílabas. E a gente vai dar um nome para essas 3 sílabas. A partir do número de sílabas, as palavras recebem uma classificação. E é isso que nós vamos ver hoje, tá? Então vamos lá. Para que você possa relembrar, sílaba é um fonema, isso que a professora acabou de falar, ou um grupo de fonemas pronunciados por meio de apenas uma emissão sonora. De acordo com o número de sílabas, as palavras classificam-se em. Então, foi isso que a professora falou. De acordo com o número de sílabas que a palavra tem, ela vai ser classificada em monossílaba, dissílaba, trissílaba e polissílaba, que é o que nós vamos ver agora, tá? Isso vocês já viram ano passado, a gente está só relembrando, ok? Então, lembrando que para a gente separar as sílabas é toda vez que eu abro a boca. Abrir a boca, contém nos dedinhos, ou lembra aquela tática que a gente sempre usa, que é de bater a palminha? Toda vez que eu abrir a boca, eu bater a palma. Quantas palmas eu bati? Quer dizer que é o tanto de sílabas que eu tenho. E aí vem monossílaba. O que são as palavras monossílabas? Caracteriza-se por representar apenas uma única sílaba. É aquela palavra que ela tem uma sílaba só, ou seja, eu não consigo separar a sílaba dela. Que são as palavras, por exemplo, cão, ré, flor, ar, mão, pão. Se eu for separar as sílabas dessas palavras, elas vão ter apenas uma sílaba, eu não consigo separar. Por exemplo, como que eu vou separar a sílaba da palavra cão? A hora que eu vou falar a palavra cão, eu abro a boca uma vez só. Faça a experiência, ó. Cão. Eu abri a boca uma vez só. Portanto, eu não consigo separar a sílaba dessa palavra, porque ela própria já tem uma sílaba só. Outro exemplo. Ré. Ré, eu também não consigo separar a sílaba, porque a hora que eu vou abrir a boca para falar essa palavra, eu abro a boca uma vez só. Então, faça a experiência também. Ré. Eu abri a boca uma vez só. Então, eu não consigo separar a sílaba dessa palavra. Portanto, essa palavra ela tem uma sílaba só. A mesma coisa acontece com flor, ar, mão, pão, sol,
mar, não. São palavras que ela tem uma sílaba só. E para a gente classificar essas palavras que têm uma sílaba só, nós colocamos o nome dela de monossílabas. A palavra que tem uma sílaba só, a gente coloca o nome dela de monossílaba, ok? Então, separei a sílaba da palavra, ou melhor, não consigo separar, né? Pois ela tem uma sílaba só. Coloquei o número 1 na frente da minha palavra, quer dizer que essa palavra é uma palavra monossílaba, porque ela tem uma sílaba só. Agora, dissílaba constituem-se por duas sílabas. Aí são palavras que eu já consigo separá-las, porém elas vão ter duas sílabas só. Exemplo: boca, bomba, perna, livro. A hora que eu vou separar essas palavras, quando eu vou dizer ela, eu abro a boca duas vezes. Por exemplo, a própria palavra boca. Boca. Então, eu separei as sílabas, ela me deu duas sílabas. Outra palavra, bomba. Eu abro a boca duas vezes. Bomba. Tenho duas sílabas. Outra palavra, perna. Eu também abro a boca duas vezes, ó. Perna. Se eu abrir a boca duas vezes, eu tenho duas sílabas. E essas palavras, que quando separadas, elas têm somente duas sílabas, elas são chamadas de dissílaba, ou seja, são palavras que têm duas sílabas. Uma sílaba só é monossílaba, duas sílabas, dissílaba. Continuando. E as palavras que têm três sílabas? As palavras que têm três sílabas, elas recebem o nome de trissílabas. Por exemplo, árvore, caderno, médico. São aquelas palavras que eu abro, quando eu vou pronunciá-la, eu abro a boca três vezes. Portanto, elas têm três sílabas. Árvore, ó. Ar-vo-re. Abri a boca três vezes. Então, elas têm três sílabas. Caderno. Caderno. Abri a boca três vezes. Portanto, ela tem três sílabas. Médico. Médico. Abri a boca três vezes. Então, elas têm três sílabas. Sendo assim, as palavras que têm três sílabas, elas são classificadas por trissílabas. Ok? Trissílaba. Professora, mas como que eu vou lembrar disso? Por exemplo, aquele time que é campeão três vezes, ele é o quê? Tricampeão, certo? Então, se a minha palavra ela tem três sílabas, ela vai ser trissílaba, ok? É fácil de lembrar. Vamos lá. Agora, e as polissílabas? São aquelas restantes, ou seja, aquelas palavras que são, quando separadas sílabas, elas constituem de 4 ou mais sílabas. Só 4? Não. 4 ou mais. Então, são restantes das palavras. Com uma sílaba eu tenho a monossílaba, com duas sílabas eu tenho a dissílaba, com três sílabas eu tenho a trissílabas. Aí as restantes, que são com 4 ou mais sílabas, elas recebem o nome de polissílaba. Por exemplo, bicicleta. Quando eu vou separar a palavra, as sílabas da palavra bicicleta, eu abro a boca 4 vezes, ó. Bicicleta. Sendo assim, ela tem 4 sílabas. Se ela tem 4 sílabas, ela vai ser uma polissílaba. Outra palavra. Automóvel. Automóvel. Mesma coisa. Abri a boca 4 vezes. Se ela tem 4 sílabas, ela é uma polissílaba. E matemática? Eu vou abrir a boca quantas vezes? Presta atenção. Matemática. Nossa, mas eu abri a boca 5 vezes. Continua sendo polissílaba. Por quê? Polissílabas são as palavras com 4 ou mais. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, enfim, 4 ou mais sílabas. Recebe o nome de polissílaba, tá? E aí vem a atividade no caderno. Vocês vão copiar essas palavras, vão separar as sílabas e vão classificá-las na frente. Como, por exemplo,
Mochila, separei as sílabas. Mochila. Ela tem 3 sílabas, porque eu abri a boca 3 vezes. Se ela tem 3 sílabas, ela é uma trissílaba, ok? E vocês vão fazer com as outras palavras. Apontador, régua, borracha, cola, meu, enfraquecer, mãe, televisão, dói e pé, tá? E aí vocês vão pular para o livro na página 45 e 46. Vamos pegar o livro de português 45 e 46. O livro, página 45 e 46, vocês vão fazer somente a 45. Qual que é essa página 45? Essa daqui, ó, que nós não terminamos de fazer. Lembra que a professora falou que vocês iriam fazer depois de estar estudando sobre a classificação das palavras? É essa aqui que vocês vão fazer. E a 46 a gente já fez, tá bom? E aí nós vamos falar um pouquinho sobre fábula. Vamos esquecer um pouquinho da gramática agora e vamos falar sobre gêneros textuais. O que é isso? Que são os tipos de texto que nós temos. Um desses textos é a fábula. O que é isso, a fábula, professora? Fábula é um texto basicamente ficcional, ou seja, que não é verdade, cujos personagens, na maioria das vezes, são animais. Outra característica desse gênero é que quase sempre apresenta um sentimento moral, fazendo alusão ao comportamento humano por meio de construções metafóricas ou simbólicas, ou seja, fábula é todo aquele texto que normalmente os personagens são animais e eles têm atitudes como se fossem seres humanos e no final da história sempre tem uma moral, ou seja, sempre tem algo que ele quer nos ensinar. Todo aquele texto que tem um animal, tem ações de ser humano, tem uma moral no final da história, já sei, nós estamos falando de uma fábula. E aí, no livro, na página 52 e 53, vai ter uma fábula e vai ter a interpretação dessa fábula que vocês vão fazer. Então, vocês vão voltar lá no livro, na página 52 e 53. Tem o texto, ou melhor, a fábula, o mosquito e o leão, e depois tem a interpretação. Eu vou ler a fábula e vocês façam depois a interpretação, tá bom? Então vamos lá. O mosquito e o leão. Era uma vez um minúsculo mosquito. Um dia voou até o leão, que quase não o enxergava, e lhe disse: não tenho o mínimo medo de você. Gostaria de saber para que toda essa força colossal. Na realidade, sou mais forte que você. Se não acredita, vamos lutar para ver. Dito isso, o mosquito tocou uma trombeta de guerra e se lançou na direção do leão para picar bem o seu focinho. O leão sentiu as picadas e ficou furioso. Com muita vontade de esmagar o inseto, o que ele conseguiu apenas foi arranhar-se até o nariz sangrar. O mosquito foi embora zumbindo, todo alegre e vaidoso. Porém, a vitória foi curta. Distraído, voou direto para uma teia de aranha que o apanhou e comeu. Depois de triunfar sobre o rei da floresta, foi parar na barriga de uma simples aranha. Moral da história: nem sempre são invencíveis os vitoriosos. Então, por que esse texto é uma fábula? Vamos recapitular. Os personagens são animais, são o mosquito e o leão, ou seja, são animais e que falam, tá? Eles tiveram atitudes de humanos, que é querer brigar, querer ter uma guerra, querer irritar o outro, que são atitudes humanas. E no final, a gente tem uma moral,
ou seja, um ensinamento que esse texto nos trouxe, que é: nem sempre os invencíveis, nem sempre são invencíveis os vitoriosos, ou seja, os vitoriosos também perdem. E por isso ele é considerado uma fábula, ok? Na página seguinte vai vir as interpretações de texto, que aí vocês vão estar fazendo as interpretações de acordo com a fábula que vocês leram, certo?